Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de agosto. Agosto foi um mês repleto de leituras e me surpreendeu muito, porque como eu mencionei pra vocês no vídeo de metas, eu achei que eu não leria muito. No mês de agosto eu viajei, então passei um tempo fora e durante a viagem eu quase não li. Também quando eu voltei de viagem eu ainda estava no ritmo bem lento, mas no final do mês teve aquele gás de leitura, aquela vontade de ler e acabei lendo bastante, bem mais do que eu esperava. Foi um dos meses com mais leituras no ano e eu meio que cumpri praticamente toda aquela meta que eu me propus no início do mês de agosto. Então vamos lá começar a falar sobre os livros. Eu vou começar com o último livro que eu li no mês de agosto, mas eu vou mostrar logo porque foi no Kindle. Tá aqui no meio, eu acho que não vai dar pra ver direito. Eu vou deixar a capa do livro aqui de qualquer forma. É o livro O Cirurgião, da Tess Gerritsen. Este é o primeiro volume de uma série que ficou muito famosa da autora, que é a série Rizzoli Isle. Eu já tinha lido outros 2 livros ou 3. Eu assinei o Kindle Unlimited e eu sei que tem praticamente todos os livros dessa série por lá, então eu resolvi ler o primeiro da série pra ver como é, e tentar ler na ordem aos poucos. E o primeiro da série é O Cirurgião, que vai trazer um serial killer super cruel que mata mulheres, mas antes de matá-las, elas passam por toda uma tortura física e psicológica e ele arranca o útero de cada uma delas. Então elas também sofrem muito durante todo o processo. E uma coisa que me chama muita atenção na escrita já da Tess Gerritsen, sempre me chamou nesses que eu li dela, é que ela narra muito bem essas partes assim científicas. A Tess Gerritsen foi médica, ela foi formada em medicina, então ela sabe muito sobre o assunto e ela fala de uma forma que você se sente ali, sabe? Passa por toda a dor que a vítima tá passando, porque ela descreve tudo muito bem. E neste livro, essa parte médica está ainda mais presente, porque além do serial killer ser conhecido como cirurgião por conta disso, do que ele faz com as vítimas, boa parte se passa num hospital, né? Porque uma das personagens principais trabalha num hospital, uma personagem principal deste livro, que foi uma das vítimas que conseguiu escapar, e ela é médica cirurgiã, e as partes de cirurgia que mostra a rotina dela descreve muito bem. É tipo, sabe, ER, Plantão Médico, Grey's Anatomy, enfim, essas séries que se passam em hospitais, aquela parte que eles estão ali colocando sua atividade à prova e salvando vidas, é muito bem descrita. Tudo isso, claro, porque a autora é formada em medicina. Mas quanto ao caso em si, é muito interessante o caso, é bem frenético, assim, deixa você atenta à história e com vontade de continuar. Eu fiquei um pouco decepcionada com a participação da Jenny Rizzoli. Eu não sabia que ela era coadjuvante de início. A gente até percebe que, na verdade, provavelmente a autora não a criou para ser protagonista. O protagonista deste livro é um homem, é um cara lá que está envolvido na investigação e que ajuda a Jenny Rizzoli. E tanto na parte da vítima que escapou quanto da Jenny Rizzoli, duas mulheres que se dedicam muito aos seus trabalhos, a autora vai mostrar todo o machismo envolvido ali nesses campos e como elas sofrem para serem reconhecidas, especialmente a Jenny Rizzoli, que está num ambiente predominantemente masculino e é quase sempre deixada de lado e ridicularizada. Eu não gostei muito de uma coisa que a autora fez com a Jenny Rizzoli, especificamente neste livro, mas eu creio que ela se redimiu depois, porque ela virou a grande protagonista da série. A Maura sequer aparece, né? Ela vai entrar mais pra frente. Então eu pretendo sim continuar lendo essa série, porque eu gosto muito desse tipo de thriller, é o tipo de livro que me diverte. E eu acho que ele tem umas 400 páginas, mas eu li em poucos dias, sei lá, 2, 3 dias, porque é aquela leitura fácil que te deixa ali vidrada na história. Eu falei muito de um livro só, mas é porque não tem vídeo sobre este livro específico, que acaba me detendo um pouquinho mais. Mas vamos lá para os próximos. O que tiver vídeo já, eu passo um pouquinho mais rápido. O próximo não tem vídeo ainda, não sei se vou fazer, talvez um pouco mais pra frente. É o livro africano do Leclésio, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, o autor, claro. Às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? O livro não é vencedor do Prêmio Nobel, é o autor que é pelo conjunto de sua obra. É um autor francês e aqui neste livro africano ele vai contar um pouco sobre a sua relação com o pai. O pai dele passou muitos anos na África, uns 20 anos ali de trabalho, o pai dele era médico e acabou ficando impedido de voltar à Europa na época por conta da Segunda Guerra Mundial. Então o Leclésio só conheceu seu pai com 8 anos de idade. Ele vai contar sobre essa viagem que ele fez à África, sobre o tempo em que ele morou na África. Muito, muito interessante a forma como o Leclésio descreve a África, a experiência que ele teve no país, que ele fala ser bem diferente da experiência de outros europeus por lá, porque
o pai dele vivia uma experiência mais puramente africana, sabe? Não era aquela coisa de colonizar. Ele fala sobre todo esse deslumbramento, tanto na parte da natureza, quanto a experiência dele com as pessoas, com a cultura, e também a parte assim mais crua da África, né? Aquela parte da miséria, das doenças. Uma visão única, tanto dessa experiência quanto da relação do autor com o seu pai, que sempre foi uma relação, né, bem conturbada por ele não conhecer o pai desde pequeno, por seu pai ser muito rígido, enfim. Agora passando para a primeira leitura do mês de agosto, o negócio aqui tá meio fora de ordem, mas a minha primeira leitura antes de viajar, foi um livro que eu peguei e já concluí bem rapidinho, acho que eu li esse livro em 2, 3 dias no máximo. É O Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Já tem vídeo sobre este aqui no canal, então não vou me deter muito. Caso você se interesse, é só dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar nos cards. Mas a história dele é bem diferente, as protagonistas são únicas. Ele foi publicado originalmente em 1962 e traz duas irmãs que vivem isoladas numa mansão após uma tragédia familiar. Há 6 anos, quase toda a família delas morreu envenenada por arsênico num jantar. Um jantar normal em família. E a irmã mais velha foi acusada do crime, mas inocentada, e ela é uma das protagonistas do livro. A grande protagonista, na verdade, é a Mary Catherine, que é a Mary Cat, que tem 18 anos e ela tem uma forma bem peculiar de ver o mundo. Então aqui vai mostrar como elas se isolaram, a vida delas até então, e um grande acontecimento que vai abalar a rotina e a forma como elas estavam vivendo, com a chegada de um primo distante que elas não conheciam muito bem. A ambientação desse livro nessa cidadezinha, nesse vilarejo pacato que vê as meninas com tanto preconceito, é muito interessante. As protagonistas são especialmente a grande diferença, assim, eu acho que foi uma história muito original, eu nunca li nada parecido. O final foi um final assim corajoso para o que a autora fez ali, a forma como o livro termina. Eu acho que não é um livro que vai agradar a todos. Você pode gostar muito ou você pode acabar se decepcionando com expectativas talvez um pouco diferentes. É um livro que tem muito de humor mórbido e se você quiser saber um pouco mais uma vez o link vai estar nos cards e vai rolar uma adaptação. Já foi gravada, deve aí estar para estrear nos próximos meses. Como sempre, temos um Agatha Christie do mês, que neste caso foi Os 13 Problemas. São 13 contos com a Miss Marple. Cada conto vai apresentar um problema, tipo um enigma, que os personagens vão tentar desvendar. A pessoa que conta este enigma sabe a resposta, este problema, na verdade, porque é como se fosse uma reunião entre eles, Miss Marple neste grupo, claro, de mistérios que eles já sabem de antemão qual é o resultado, como foi a solução, e eles vão propor esses mistérios. E claro, a Miss Marple sempre leva a melhor. Então tem enigmas bem interessantes, como por exemplo de uma casa em que todas as pessoas ali, membros da família e amigos, foram envenenados, mas apenas um morreu. Aí fica aquela coisa no ar. Foi intencional? Como é que a pessoa saberia que só aquele ali morreria? Então é esse tipo de mistério que ela vai apresentando, cada personagem, enfim, vai apresentando fatos e características que juntos trazem a solução ali no meio e vai mostrar como a Miss Marple consegue chegar a cada uma das soluções. O leitor também consegue chegar a várias soluções e isso é uma das coisas mais legais. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal. Em agosto a gente terminou de ler o livro de contos As Aventuras de Sherlock Holmes, que é o primeiro livro de contos do personagem. Então a gente leu os 4 últimos contos. Nesses 4 últimos contos tem um dos meus contos favoritos de todos, que é As Faias Roxas. Eu gosto muito desse conto, eu acho que ele tem uma pegada bem cruel e macabra e se passa num vilarejozinho distante. Também não vou me deter muito aqui nesses contos, porque eu já falei sobre cada um deles no vídeo específico, e que eu vou deixar o link nos cards. Mas nós lemos O Polegado Engenheiro, O Nobre Solteiro, A Coroa de Berilos e As Faias Roxas. Esses 3 meses que nós passamos lendo contos das aventuras de Sherlock Holmes, este foi o meu conjunto favorito. Enigmas variados, sabe? Alguns deles sequer são crimes, mas apenas desafiam a mente das pessoas que são vítimas, por exemplo, de algum golpe ou algum infortúnio do destino apenas, e o Sherlock vai estar ali para apresentar uma solução. Em agosto eu também li a graphic Paper Girls, que saiu o vídeo recentemente no canal. É uma graphic novel que se passa nos anos 80, mais especificamente no Halloween de 1988, e traz essas garotas Paper Girls que entregam jornais. Então na madrugada do Halloween elas saem para entregar jornais. Só que tudo vai mudar porque o destino da cidade vai sofrer ali uma reviravolta e tem muita ficção científica aqui no meio. Como elas são jogadas nesses acontecimentos esquisitos, a gente também fica um pouco perdido, mas eu creio que tudo será esclarecido nos próximos volumes, já que é uma série. E vou mostrar um pouquinho mais aqui dentro, mas eu já mostrei
com mais detalhes, falei mais sobre a história no vídeo específico que saiu aqui no canal. Outra graphic, pode-se dizer, é mais um livro ilustrado, ele tem a parte das ilustrações e a parte do texto também. É o Raoul Taburin do Saint-Pé, que é um ilustrador muito famoso francês. Eu já tinha lido o Senhor Lambert dele, tinha gostado, mas gente, Raoul Taburin é muito, muito amorzinho, é muito lindo, é emocionante, é sensível, traz a história do Raoul, que é um especialista em bicicletas, em consertar bicicletas de uma cidadezinha na França, e todos recorrem ao Raoul, tanto que as bicicletas nessa cidade são conhecidas como taburinhas. É muito engraçado a forma como o pessoal dessa cidade se comunica. Tem muito de cidadezinha pequena, sabe? É muito gostoso acompanhar isso. As pessoas especialistas em determinadas áreas acabam ganhando nomes específicos para os seus produtos. Tem todo aquele feeling gostoso de uma vida pacata num local pequeno. E o Raoul Taburin guarda um segredo, porque apesar dele ser um grande especialista, ele não sabe andar de bicicleta. E ninguém sabe disso. Então aqui a gente acompanha o Raoul desde pequeno, como é que isso foi se desenvolvendo, como é a sua relação com o seu trabalho e como ele sempre tentou contar, mas não conseguia, e isso vai ganhar proporções muito maiores. É um amorzinho, gente. Esse aqui, de fato, é um livro que dá pra ser lido por uma criança, que traz várias lições interessantes que você pode discutir com os mais novos. O Senhor Lambert eu não acho que é um livro para crianças, eu acho que é um livro ilustrado para adultos. Mas esse aqui sim é um para todas as idades. As ilustrações são a coisa mais linda, sabe? Dá aquele toque especial à história. O texto e as ilustrações se complementam muito bem. Eu considero as ilustrações ainda mais fortes, assim, para contar essa história do Raoul Taburin, e é o que torna tudo mais lindo. Recomendo 100% caso você tenha interesse por esse tipo de publicação, caso você queira ler para uma criança ou mesmo para você, porque eu comprei pra mim e foi um livro, assim, incrível, que eu adorei, foi uma experiência de leitura maravilhosa. Claro, não poderia faltar, eu terminei em agosto a leitura de Ishi. Foi uma leitura que se estendeu por alguns meses, então em agosto eu creio ter lido quase 200 páginas por aí. Eu amei a parte final, achei que foi uma parte bem frenética. A parte polêmicas, tá, gente? Eu não vou entrar em partes polêmicas aqui, já falei um pouco mais sobre isso. Depois de todos aqueles infortúnios e provações, eu creio que o final fechou muito bem, assim, foi o tipo de final que eu esperava. E o Stephen King conseguiu desenvolver a ponto de nos apresentar aquele tipo de ideia final, no quesito de como eles iam encarar a coisa, que é uma forma bem peculiar de ver, né? Eu acho que é uma coisa que nem todo mundo talvez espere, na verdade, de um livro de terror, mas eu acho que tudo se desenvolveu para este clímax e eu gostei desta finalização, então foi uma forma perfeita pra mim de terminar o livro. Incrível em vários sentidos, de fato uma jornada, é o tipo de livro que a gente passa tanto tempo ali junto com os personagens e os acontecimentos e se afeiçoa tanto a cada um deles, né, que terminar chega a bater aquelas saudades quando a gente enfim fecha a história. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu achei, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, é um vídeo enorme, então falei sobre vários aspectos. Ficou com 22 minutos no final das contas, e também já fiz vídeos sobre o que eu achei do filme recente que está no cinema. Mencionei um pouco também sobre o filme antigo e fiz algumas comparações entre o livro e o filme. E é isso, gente, esse vídeo ficou um pouco grande, mas agosto foi um mês de várias leituras, foi um mês muito produtivo de leituras, mas eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram até o final, enfim, que estão aqui comigo, se interessaram pelas leituras. E eu vou deixar todos os livros aqui embaixo no box de informações, caso você tenha interesse por algum deles específico. Comprando por esses links que eu sempre deixo no box, vocês ajudam o canal. Me conta também quais são as suas leituras do momento que você andou lendo em agosto. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. Se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Tá rolando sorteio de vários livros em comemoração aos 25 mil inscritos no canal, então corre lá participar. E não esquece de dar uma olhada nos cards para conferir os links que eu vou deixar aqui em cima. Beijos! E até a próxima!